Sabe, quando a gente ouve a palavra dízimo, a primeira coisa que vem à mente é dar dinheiro, né? Mas e se a ideia principal não for bem essa? Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa carta pastoral que vira essa lógica de cabeça para baixo. A proposta é que o dízimo não é sobre dar algo, mas sim sobre devolver algo que, para começo de conversa, nunca foi nosso. Vamos entender melhor que história é essa. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta simples, mas que está no centro de toda a discussão. E a resposta, segundo essa carta, não tem a ver com dinheiro nem com obrigação fria. É uma ideia que, quando a gente entende, muda completamente a nossa perspectiva sobre essa prática. E aqui está. A resposta é essa, direta e reta. Porque o dízimo não é nosso. É por isso que o verbo não é dar, é devolver. Essa simples troca de palavras transforma a pessoa de dona para administradora. E esse conceito tem um nome bem específico: mordomia. A mordomia é a base, o alicerce de todo esse raciocínio. A ideia é a seguinte: nós somos apenas gerentes temporários de tudo que temos, e não os donos de verdade. Entender isso é a chave para a gente destravar todo o resto. Então, com esse princípio em mente, vamos dar uma olhada de onde essa prática realmente surgiu. A carta nos leva lá para trás, lá no comecinho de tudo, e mostra uma coisa bem curiosa. O dízimo aparece na Bíblia muito, mas muito antes de se tornar uma lei. Na sua origem, era um ato totalmente espontâneo. Era uma resposta, um gesto de gratidão. O legal de ver aqui nesse slide é essa evolução. Tudo começa com Abraão, num ato de pura gratidão, sem ninguém mandar. Depois, com Jacó, a coisa vira um voto pessoal, uma promessa de fé. E só muito tempo depois, com Moisés, a prática é, digamos, organizada para sustentar a comunidade. Mas percebe, em todas as fases, a ideia por trás era a mesma: reconhecer que tudo vinha de uma fonte maior. E o ponto central é esse: devolver o dízimo, naquela época, era como fazer uma declaração pública, sabe? Dizer em alto e bom som: Senhor, nada disso aqui é meu, na verdade, é tudo teu. Era o jeito do povo de Israel reconhecer quem era o verdadeiro provedor. A pergunta que fica é: tá, mas e Jesus? O que ele pensava sobre isso? Agora a gente avança para o Novo Testamento. E a carta pastoral mostra uma coisa fundamental sobre a abordagem de Jesus. Ele não chegou e falou: cancelem isso. Pelo contrário, ele pegou a ideia e foi mais fundo, levou o foco para o que realmente importava, para a essência da questão. Olha, esse slide aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem os fariseus super focados no ritual, na matemática, na quantidade. Do outro lado, vem Jesus e muda o foco para o coração. Qual é a motivação por trás? Onde estão a justiça e o amor nisso tudo? Para ele, a questão nunca foi se a pessoa devia dizimar, mas por que ela estava fazendo aquilo. E essa citação é a prova que a carta usa para defender esse ponto. Jesus basicamente diz: olha, vocês deviam praticar as coisas mais importantes, como a justiça e o amor, mas sem deixar de fazer o resto. Em outras palavras, ele valida a prática, mas a coloca no devido lugar, como uma consequência, um resultado visível de um coração que já está alinhado com o que importa. E então a carta apresenta uma ideia que é muito poderosa, a de que, no Novo Testamento, com a chegada da graça, o padrão de generosidade não diminui. Na verdade, ele aumenta. Aquela regra antiga dos 10% não é jogada fora, mas ela se transforma. Vira um ponto de partida, um piso e não mais um teto. Olha só que virada de chave. Na lei, os 10% eram a exigência, o limite. Na graça, eles se tornam um mínimo, o ponto de partida. A generosidade para de ser um cálculo para cumprir uma obrigação e passa a ser uma resposta de amor, que por natureza sempre quer ir além. E essa passagem aqui, ela reforça demais essa mudança de atitude. A partir do momento que se entende que se está apenas devolvendo com um coração grato, a generosidade deixa de ser sobre cumprir uma regra. Ela vira uma expressão de alegria, uma resposta voluntária a um presente que já foi recebido. Certo. Então, qual é o propósito de devolver o dízimo hoje olhando por essa ótica? A carta mostra que essa prática é como uma ponte que liga a crença pessoal com a ação no mundo real. Tem a ver com adoração, com fé e, finalmente, com ação. Devolver o dízimo é visto então como um ato com 3 dimensões. Primeiro é a adoração, porque se está reconhecendo a fonte de tudo. Segundo, é um ato de fé, porque demonstra confiança de que o futuro também será cuidado. E terceiro é obediência,
um passo de seguir um princípio que foi estabelecido. Mas isso tem um impacto bem prático também. E é aqui que a carta conecta o ato de fé de uma pessoa com o impacto no coletivo. Na prática, no dia a dia, são os dízimos e as ofertas que fazem a missão da igreja acontecer, que sustentam tudo isso que a gente vê. O cuidado com quem precisa, o evangelismo, a manutenção dos espaços, tudo. Essa metáfora que a carta usa é muito forte. A ideia é que a provisão divina não é para ser guardada, acumulada numa represa. A ideia é que ela flua através das pessoas, como um rio, para abençoar outros lugares e outras pessoas. É sobre ser um canal, e não um beco sem saída. No fim das contas, a conclusão da carta é muito pessoal. A ideia é tirar da prática do dízimo qualquer peso de imposto, de pedágio ou de um boleto sagrado que tem que ser pago. Em vez disso, a prática é apresentada como um privilégio, uma declaração de confiança e uma resposta de amor àquele que é a fonte de tudo. E essa pergunta nos traz de volta ao ponto de partida, a questão central de toda essa reflexão. Deixando um pouco de lado a prática em si, a pergunta fundamental que a carta nos deixa é sobre a nossa postura em relação a tudo que temos. O que realmente muda na vida quando alguém passa a se ver como um administrador, um mordomo, em vez de um dono absoluto? Fica aí uma boa reflexão para a gente terminar.